Hora e 47 minutos. Beatriz Ferretti está por aqui mais uma vez com a gente, com uma notícia preocupante nesse momento, não? Urgente, né, Beatriz? Confirmação, viu, Nelson e Patrícia, de que o Irã acaba de lançar 6 mísseis contra a base americana no Catar. Essa, portanto, seria a primeira resposta do regime iraniano ao lançamento de bombas americanas contra 3 instalações nucleares no Irã no final de semana. Uma informação que é confirmada por agências de notícias internacionais e também já há um comunicado aqui do Estado do Catar confirmando essa informação e dizendo, inclusive, que o espaço aéreo do país está fechado. Lembram vocês? Poucos minutos atrás a gente conversava com o professor André Truman de Relações Internacionais e eu trouxe a notícia de que o Catar estava fechando o espaço aéreo. Alguns minutos depois, a rede britânica BBC confirmou uma informação de que havia uma ameaça iminente contra a base americana no Catar, que é a maior base que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. É capaz de abrigar cerca de 10 mil soldados. É uma base extremamente influente, onde os Estados Unidos utilizam justamente para alocar as suas posições militares, seus soldados, seus equipamentos para ações em alguns países da região, como, por exemplo, o Irã. É uma base ocupada pelos americanos há muitos anos. E aí, portanto, houve essa ameaça confirmada e, neste momento, confirmação de que explosões estão sendo ouvidas no Catar e que 6 mísseis foram lançados do Irã contra essa base nesse país do Golfo. Então, a primeira resposta confirmada, a gente estava nessa dúvida, né? Que forma que o Irã vai responder, fechando o Estreito de Hormuz, atacando bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio? Essa opção, que acaba de se concretizar, era a mais temerosa, porque vai ter uma retaliação com certeza por parte do governo de Donald Trump. Não deve deixar barato, né? Como já não deixou no passado. Então, Beatriz, a gente percebe uma grande escalada nesse momento. Ontem mesmo, durante a coletiva de imprensa do Pentágono, que a gente acompanhou aqui na íntegra na Band News TV, eles detalhavam, né, o ataque que fizeram ao Irã e no final já deixaram um recado bem claro ao Irã: vocês não retalhem, porque se houver retaliação aos Estados Unidos, alguma retaliação direta, essa retaliação será respondida com uma força ainda maior do que o ataque que fizemos no sábado contra as usinas nucleares. Então, e o próprio Ali Khamenei falou sobre essa cruzada de linha dos Estados Unidos, as forças iranianas falando: os Estados Unidos passaram de uma linha vermelha, uma linha do perigo, e não teremos como não responder com violência. Quem sabe depois a gente conversa pelas vias diplomáticas, mas o Irã já tinha deixado no ar que não haveria espaço para diálogo, que ia responder com violência. E os Estados Unidos já também tinham avisado que se tivesse retaliação, vão responder. Agora a gente fica no aguardo com uma força ainda maior. É um temor agora mundial do que vai virar, né, esses bombardeios. Porque a gente coloca ali mais um país, né, nesse conflito que 11 dias atrás estava ali restrito a Israel e Irã. Sim. Aí no final de semana a gente colocou os Estados Unidos. Agora vem o Catar, porque apesar de ser uma base americana, está no território do Catar, né? Então, vai se escalando. Provavelmente isso foi estudado pelo Irã. São várias bases ali, são 40 mil homens. E escolheram a principal. Escolheram a principal e provavelmente em qual território dessas a gente vai atacar, não é, Beatriz? Então, isso também é estratégico. Isso vai contar ali para o aumento de tensões. Teve esse planejamento. E olha, durante a madrugada, o Ayatollah Ali Khamenei, que ainda não se manifestou em vídeo, né, em pronunciamento, em televisão, por exemplo, em rede nacional desde o final de semana, mas ele escreveu uma mensagem nas redes sociais prometendo vingança, né? E aí falou: o inimigo, Satã, vai pagar por isso, né? Ou seja, dando a entender que, de fato, teria uma resposta aos americanos. E apesar dessa ameaça do fechamento do Estreito de Hormuz, do jeito que estava a retórica ali dessas lideranças iranianas, era muito difícil acreditar que a resposta também não seria militar, né? Embora a gente já tenha tratado aqui no jornal que o Irã está enfraquecido, né? Sobretudo diante dos ataques mais recentes de Israel, agora com o apoio dos Estados Unidos. Então, a gente ainda não sabe a dimensão do impacto, mas impacto nas suas instalações nucleares, perdeu muitos armamentos. Segundo Israel, 1/3 dos lançadores de mísseis foi destruído, né, pelos ataques aéreos israelenses. Então, extremamente enfraquecido.
Mas de que forma que eles vão se rearmar, se reorganizar para continuar dando essa resposta americana? E mais, como é que eles vão se proteger Agora, desse contra-ataque americano que deve, né, muito provavelmente vir? hoje também tem o episódio do próprio chanceler iraniano batendo lá na porta da Rússia e falando: agora a gente quer ajuda. Vocês precisaram de ajuda na guerra da Ucrânia, fornecemos, o que foi fornecido para o drones. Agora, muito provavelmente, foram lá também pedir ajuda. Fica a atenção para também entender, e a Rússia falando o seguinte, né, Beatriz? O Putin dando a seguinte resposta: os ataques contra o Irã foram infundados e a Rússia está pronta para ajudar o povo iraniano. E aí a questão é, que tipo de ajuda virá da Rússia? Exatamente. Se vai ser com envio de armamento, se vai ser com envio de soldados. Olha, dependendo do quanto essa crise se agravar, né, a gente pode sim esperar uma participação até mais direta da Rússia nesse conflito. Essas são imagens, gente, recuperadas de agora a pouco do Catar. Esse é o ataque. Esse é o ataque. Então, olha, explosões no ar. Aparentemente, houve interceptações, né? Porque quando a gente vê essas explosões no ar, quando a explosão não chega em solo, significa que as posições militares estão trabalhando para interceptar, para abater os mísseis. Olha, é isso aí, né? Dá para ver certinho. A bola de fogo vindo contra a bola de fogo. Então, certamente, os militares ali, não sabemos se apenas americanos ou outros ocidentais também, aliados que vão dar apoio, olha, essa imagem é muito nítida, trabalharam então para interceptar. Ainda não há informações sobre danos estruturais graves, não há informações sobre vítimas, mas essa confirmação que agora também vem por meio de imagens do ataque iraniano com pelo menos 9 mísseis nessa base americana no Catar, que é a principal dos Estados Unidos na região do Oriente Médio.